Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Você já sabe que esse canal é específico de Phalaenopsis. Tenho sim outras orquídeas, como vocês conhecem, que é as que ficam aqui, pegando mais luminosidade. Mas o meu foco é realmente essas belezuras que a gente sempre vê aqui, sempre bem floridas, saudáveis. Olha, sempre saindo uma floração nova, com muitas artes florais. Estou muito feliz com esse orquidário, que Deus abençoe tanto o meu orquidário quanto a vida de vocês, né? Sou muito grato por todos vocês estarem aqui e gratidão eterna por todos os comentários bonitos que eu recebo aí no meu canal, e que Deus possa abençoar cada um, a família de cada um aí, né? Que está sempre aqui desejando paz, felicidade, tranquilidade para mim, para o meu filho e para minha família, tá bom? O vídeo de hoje eu vou falar também um pouco sobre floração. Todos os dias eu passo aqui, eu mostro bastante florações e as pessoas me perguntam o que fazer para ter floração, que adubo que eu uso. Gente, primeiramente que a floração não está totalmente atrelada à adubação, tá? Quando você aduba uma planta, você está garantindo para ela não só o sucesso na floração, tá? Você está garantindo o quê? Que essa planta fique saudável, que essa planta vegete bem, que tenha folhas, que tenha um vegetativo bom, que tenha um enraizamento bom. E a consequência da adubação faz com que a planta tenha um enraizamento bom, uma brotação boa, e na consequência disso vem a floração. Mas a floração depende de outros fatores. Floração depende principalmente de luminosidade. Cada orquídea, como eu sempre falo aqui, exige um grau de luminosidade. Umas querem só claridade, que é essa claridade mais do sol, que você põe um sombrite de 50% e o sol irradia a claridade dele em cima do orquidário. E essa claridade vai fazer com que a planta, determinado tipo de planta, principalmente catleias, evolua e fé a floração. Já a Phalaenopsis precisa só de luminosidade. Luminosidade é o quê? Aquele espaço que não é escuro, que o sol bate e reflete naquele local, mas não é uma luz direta, não é uma incidência solar direta. Mas para essas Phalaenopsis estarem floridas, vocês lembram que o meu orquidário ele era tampado ali na parte de cima. Então ele florescia, mas com hastes florais pequenas, não eram hastes florais tão longas assim, ó. E as flores que vinham 4, 5 flores, não vinha esse excesso de floração, um cacho de floração. E todas as Phalaenopsis não estavam florescendo ao mesmo tempo, não era uma floração contínua. Eu tinha, durante o ano, acho que 1 ou 2 florações, elas floriam 1 ou 2 vezes no máximo por ano. Quando eu aumentei a luminosidade, que foi aquele vídeo que eu fiz, aumentando a luminosidade e super triste, cortando todas as hastes florais, em menos de 2 meses aconteceu isso, ó. Todas as plantas subiram hastes florais. Tudo bem que essa floração aqui são hastes florais que estão abrindo ainda, e já está com uns 4 meses que estão, desde quando saiu a primeira haste floral, que elas estão começando a florir, né? Mas com 1 mês e meio, até 2 meses, a haste floral já tinha saído. Só não tinha aberto os botões ainda, mas já estava saindo. Então, a melhora de luminosidade nesse orquidário fez com que essas plantas despertassem para o florescimento. Então, no caso de Phalaenopsis, a Phalaenopsis ela é diferente das outras orquídeas. Ela não tem uma estação para florescer. Tem plantas que florescem 1 vez no ano, tem plantas que florescem 2 vezes no ano. A Phalaenopsis ela pode florescer até 3 vezes no ano, tá? Por quê? Ela não floresce ainda mais? Porque a haste floral demora muito tempo aberta, fica muito tempo florida. Então, do processo onde a haste floral aparece no caule da planta, até ela abrir os seus botões, até ela ficar nesse estado aqui, ó, ela demorou aí uns 3 meses para ficar assim. E ela vai ficar assim mais uns 2, 3 meses florida. Então não tem tanto tempo no ano para florir 4 vezes. Mas ela permanece florida por muito tempo no seu orquidário, ó. Florações por muito, muito tempo. Tanto eu passo aqui,
como vocês vão ver, florações abrindo, florações antigas, mas mesmo sendo antigas, como essa aqui, ó, que está há bastante tempo aqui, se mantém bonitas. Por quê? Como que faz para manter bonitas? Elas estando protegidas, você podendo controlar a rega, não deixando elas na chuva, não deixando elas se estressar em muita luminosidade. A claridade do meu orquidário é uma luminosidade de 80%. Essa telha de policarbonato, muita gente me pergunta, que telha eu uso? É a telha de policarbonato branca, não é a transparente, tá? É muito fácil de ser encontrado em grandes lojas de material de construções aí. Tá? Então, e passa uma luminosidade de 80%. Gera algum calor? Gera algum calor, porque o sol é quente. Passando até em telha de barro, o sol ele vai gerar um calor. Mas, como o orquidário é aberto desse lado, ó, tem uma ventilação, né? Então, mesmo que crie um calor na telha, a distância entre o último vaso até a telha é de 1 metro. Então, sempre quando você fizer o seu orquidário e tiver que colocar manta de sombreamento, ou tanto o sombrite como uma telha, tem que haver um espaço entre a telha e o primeiro vaso, para que esse calor não chegue no vaso, tá? Para que esse calor possa se dissipar, para que o vento possa passar entre a telha e o vaso e dissipar o calor, tá? Então o que acontece aqui? Esse ambiente, por mais claro que seja, por mais luminosidade solar que pegue, ele é um clima ameno, é um clima fresco, clima agradável. Eu posso ficar aqui até no sol do meio-dia que eu não sinto calor nenhum. Essa parte aqui é feita de ripa. Entre uma ripa e a outra tem 1 centímetro de um para o outro. Passa um sol mais forte. Mesmo assim, esse sol não é capaz de queimar as Phalaenopsis. Esse sol que passa aqui, ó, que você vê, ele não queima as minhas Phalaenopsis. Agora, eu não gosto de colocar muitas Phalaenopsis aqui, por conta que quando chove elas molham. Então, as minhas Phalaenopsis estão na parte protegida do meu orquidário, onde elas não molham. Aqui eu deixo mais dendróbio, catleias, que vão florindo, ó. Cymbidiums. Vão florindo por conta da luminosidade. Gente, não adianta você achar que a adubação é o que faz a sua planta florescer, não. Você vê todas essas flores aqui, aí você pergunta, qual substrato você está usando para ter sucesso? Gente, eu uso um substrato drenado, mas não é o substrato que faz florescer. Que adubo você está usando? Eu uso o Nutriorg, mas não é o Nutriorg que faz as plantas florescerem. Eles ajudam. Quando você tem uma planta, até em luminosidade boa, que ela não é adubada, ela vem com uma haste floral, mas ela vem com poucas flores. Ela não dá essa beleza de floração, com 10, 15, 20 flores. Por quê? A planta está sim no ambiente ideal, está sendo regada, está num substrato bom, mas ela não tem uma adubação. Sem adubação não tem de onde ela tirar uma força. Ela vai tirar força de quê? Porque se você planta num substrato bem drenado, uma argila expandida, uma pedra brita ou um tronquinho que seja, esse substrato não tem alimento para a planta. Esses substratos não tem energia. A planta vai, se você joga só água, a planta está retirando a energia só da água. E a água não traz alguns sais minerais, né? Dá uma hidratação, mas ela não tem compostos orgânicos ou compostos químicos, a adubação que alimentem essa planta. E uma planta, para ter uma floração exuberante, precisa ser adubada. Escolhe o adubo que você quiser, pode ser um adubo orgânico, pode ser um adubo químico. O importante é que você esteja entregando algo para essas plantas se alimentarem, são seres vivos, tá? E em consequência disso, com a adubação, a planta ela vai enraizar melhor, ela vai florescer melhor, ela vai crescer mais rapidamente. Ela vai ter uma folhagem mais bonita, ela vai se proteger mais contra pragas, porque planta bem adubada, planta bem cuidada não tem pragas, tá? Eventualmente vem a cochonilha, vem tudo, mas isso não afeta a vida da planta, tá? Então, para ter florações, é ter uma luminosidade. A questão da adubação, você está garantindo que a sua planta esteja bem nutrida. Para quê? Para que quando chegar a hora da floração, ela entregue para você o espetáculo de floração que você está esperando, tá? Para que não seja aquela plantinha mirrada. Mas
A floração é um conjunto de tudo, tá? Até a gente fala assim, a planta me presenteou com uma linda haste floral. Por que ela te presenteou? Qual é esse sentimento que a gente sente que a planta nos presenteou? Porque a gente ao longo do ano entregou a luminosidade certa, fez uma adubação correta, escolheu um adubo bom, um adubo que tenha boas propriedades, colocou num substrato bom, deu o seu carinho, a sua dedicação, não esqueceu de regar, cuidou da planta. Em consequência disso, vem uma grande floração. Olha o tamanho desse cacho aqui, ó. Você acha que essa planta, se ela não tivesse na luminosidade certa, se ela não tivesse com adubação, com rega nos horários certos, ela estava com esse tanto de flores? Não, ela poderia florescer porque a floração é para o processo de reprodução da planta. Mas ela poderia fazer isso só com 2 flores. Ela não precisaria estar me entregando esse cacho inteiro aqui de flores, ó, só para se reproduzir. Isso aqui é consequência da minha luminosidade, do meu substrato, da minha rega e da minha adubação, tá? É o que propicia que ela venha com várias flores no mesmo local. É o que faz eu ter todas as minhas plantas florescendo ao mesmo tempo, ó, tendo variedades, mesmo com variedades de orquídea, tendo variedade de flores, ó, de floração. Eu faço a minha adubação sempre uma vez por semana, eu uso o Nutriork, e aí eu faço as outras coisas que preciso fazer. Eu jogo um enxofre nas folhas, eu jogo um inseticida nas folhas, eu jogo um colosso. Então eu tô sempre de olho na minha rega. Olha, hoje é o dia que eu vou regar, ó. O meu substrato, ele tem esfagno em cima, mas na parte de baixo é argila expandida, então ele seca. Em 2 dias ele tá seco. E eu sempre estou fazendo as regas, tá? Nunca você pode deixar o substrato secar totalmente. Você olha, vê que ele tá seco. Eu sei que ele tá seco porque embaixo desse esfagno tem só argila expandida, não vai ter mais esfagno. Então eu sei que a minha planta está precisando de água. Toda vez que você for regar, põe a mão no seu substrato, verifique se o substrato está seco. Agora, se é aquele substrato que você já está acostumado, rapidamente você consegue saber qual que vai ser a hora de você regar. Não deixe a sua planta passar sede, ó. Está no cachepô, tem bastante esfagno, mas eu sei, ó, que está seco. Então tá na hora de regar. Quando eu termino de regar, lógico, são falenópsis, são plantas diferenciadas. Eu venho com algum fungicida, porque eu não posso deixar que essas plantas, se parar água em algum local da planta, se não secar, dá aquele mofinho, e com aquele mofinho vem um fungo. E o fungo faz isso aqui, ó, mata a planta, tá? Mata o miolo da planta. Então sempre eu venho com fungicida. Não é assim indicado o fungicida que eu uso, né? Eu não posso indicar para vocês, porque eu uso o Lisoform. Eu uso há muitos anos, dá certo no meu orquidário, tá? Mas eu não posso indicar. Eu faço o que eu uso, porque o Lisoform não foi feito para orquídeas, entendeu? Então às vezes sou até criticado por pessoas que conhecem bem de plantas, mas eu estou usando porque dá resultado para mim. Isso fez as plantas pararem de apodrecer, eu não tenho mais pragas, mas por conta que eu uso isso, né? Então, mesmo sabendo que não é o certo, eu diluo bastante na água, eu coloco uma tampinha para 2 litros de água, sempre depois das minhas regas. Por quê? Porque eu me sinto mais protegido, e é o que dá certo nas minhas plantas, tá? Tô falando isso porque a gente vê muitas coisas na internet, a pessoa falando assim, vou jogar só água de arroz na minha planta, vou jogar água de canela porque faz isso aqui, vou jogar chá de não sei o que por causa disso aqui, vou jogar chá de fumo, vou jogar isso. Então, para mim não ficar fazendo a mesma coisa, porque eu acho isso ridículo, uma água de arroz, uma água de canela não tem propriedade científica de adubação para essas plantas, para orquídea nem para planta nenhuma, tá? A mesma coisa pode se falar do Lisoform? Pode, mas o Lisoform, ele mata 99,9% de fungos e de bactérias. Então, vai matar o que tiver nas minhas folhas. Algumas pessoas falam, ah, mas pode matar as bactérias boas. Pode matar, gente, mas as bactérias boas vão estar nas raízes, não vão estar em cima das folhas. E eu pulverizo só nas folhas. Mas como eu estou falando, da mesma forma que eu critico pessoas que vivem adubando suas plantas só com água de arroz, com água de alho, com caldo de peixe, eu não posso fazer a mesma coisa. Eu uso o Lisoform porque é bom para mim, tá? Porque dá certo para mim.
eu não posso dizer, faz aí na sua casa, tá? Eu posso falar para vocês, procura um inseticida, procura um fungicida. Toda vez que vocês molharem as Phalaenopsis, passe algum tipo de fungicida nas folhas, porque se para um pouco de água nas folhas, apodrece, tá? Não tem jeito. Outra coisa, o horário de regar. Sempre tentem regar suas plantas numa hora que você sabe que se você molhar a folha, vai ter o dia inteiro para secar. Então eu sempre rego essas plantas pela manhã. Ah, mas fala que se molhar pela manhã, aquela gotícula de água que fica em cima da folha pode queimar. Pode queimar, mas as minhas plantas estão protegidas. Elas só pegam luminosidade, elas não pegam raios solares. Então, se eu molhar essas plantas e as folhas ficarem molhadas, o sol pode vir intensamente que não vai queimar nada, porque o sol não pega nelas, tá? Só o que está pegando nelas é a claridade, a claridade, não são os raios solares. Então, eu rego pela manhã, rapidamente eu vejo que até o meio-dia todas as folhas estão secas. Então eu não tenho problema de acúmulo de água nas folhas das minhas plantas. Ah, mas você tem algumas plantas que estão mortas? Tenho, mas é porque eu ganho muitas plantas, né? Eu vou ganhando plantas para recuperar do pessoal do condomínio, dos meus vizinhos. E aí são plantas que já vêm com problema. Eu não vou jogar elas fora. Mas as plantas que vocês virem aí, ó, penduradas, estão todas saudáveis. E é essa forma que eu cuido, tá? Eu cuido bem da minha rega, as minhas plantas estão protegidas por telhas, tem uma boa luminosidade, eu uso um bom adubo, eu estou usando o Nutriorg, que é um bom adubo, mas antes do Nutriorg eu já usava o BIG, que também é um adubo muito bom, tá? E estou aí usando o Nutriorg para ver o que vai acontecer nessas plantas. Se não der resultado, eu volto para o BIG, né? E aí eu volto a falar para vocês de novo, que eu usei o BIG há muitos anos e as minhas plantas sempre foram muito bem, tá? Sempre enraizaram bem, sempre cresceram bem e sempre floresceram bem. Então tudo isso aqui, ó, não é só porque eu coloquei no vaso de barro e joguei na parede, não. Tudo isso aqui é consequência do meu trabalho diário. Eu passo aqui todos os dias, tanto para gravar quanto para olhar. Depois que eu já olhei todas as plantas aqui, eu venho gravar, deixo tudo certinho, tudo arrumadinho. Tem que ter uma limpeza no orquidário, tem que propiciar um local limpo, arejado, para que não venha coisas ruins para o seu orquidário, tá? E o conjunto inteiro da obra, a composição inteira da obra, o resultado são florações, né? Se você faz um bom cultivo na sua casa, o adubo não corrige o erro de cultivo. Se você não sabe cultivar, se você não tem a mínima noção, você pode colocar o adubo que você quiser que não vai dar resultado. Se você tem uma adubação, mas não tem uma luminosidade, você pode usar o adubo que você quiser aí que não vai dar resultado. Se você põe adubo e tem luminosidade, mas você não acertou na rega, você deixa a sua planta seca ou molhada demais, não vai ter bom resultado aí para suas plantas. Isso aqui é um conjunto de aprendizados que a gente tem que faz as nossas plantas terem flores e terem bons resultados, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. E Deus abençoe todos vocês, tá? Fique com Deus. Tenha um dia abençoado aí. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau.